Em 1963, Stan Lee e Jack Kirby haviam criado um dos maiores sucessos da Marvel Comics, trazendo uma revolução no mundo dos quadrinhos de super-heróis. Os X-Men foram um dos primeiros quadrinhos que possuíam uma ordem cronológica para se seguir, assim transformando a história das revistas em uma grande trama. Com essa grande oportunidade de criação e expansão da história dos personagens, a Marvel investiu em retratar, da forma mais realista possível, a vivência de seres superdotados na sociedade, considerando o contexto cultural, social e político da época. Assim, essas personagens possuíam problemas e angústias muito parecidas com as de pessoas comuns, como a incompreensão de seus semelhantes, dificuldades econômicas e a falta de aceitação na sociedade, já que nesse universo poderes não eram retratados como uma bênção, e sim como maldições, pois seus portadores eram basicamente excluídos e abominados pela sociedade. Porém, essa franquia não viu sucesso logo de cara, já que o primeiro grupo de mutantes formado por Ciclope, Anjo, Garota Marvel, Fera, Homem de Gelo e o Professor Xavier não conseguiram permanecer por muitos anos na sua participação na Falange Marvel. Essa situação perdurou até o número 93, com a chegada de um novo roteirista, Chris Claremont. Em 1975 foi lançado, em nome do roteirista Len Wein e do desenhista Dave Cockrum, uma edição especial com o nome Giant Size X-Men 1. Nessa edição, a equipe era formada por personagens muito mais variados e com diversas nacionalidades do que a anterior. Essa edição especial e a entrada de Claremont foram um estopim para o brilhante sucesso da revista X-Men, onde a mesma rapidamente se tornou campeã de vendas. Hoje em dia, essa saga ainda continua firme e forte, tanto nas indústrias quanto no coração dos fãs, possuindo desenhos, filmes e, é claro, os quadrinhos. Bom, e dando um contexto sobre alguns dos heróis que se destacam da equipe X-Men, vamos falar um pouco sobre o Charles Francis Xavier, conhecido como Professor Xavier. Ele é considerado um dos mais poderosos psíquicos do universo Marvel. Ele é mentor e fundador da equipe do X-Men, e ele foi o primeiro a tomar como missão fazer a convivência pacífica entre os humanos e os mutantes, porque tinha essa rixa. É um sonho que tem influenciado quase todos os heróis mutantes da Marvel posteriormente. Com o crescimento dos mutantes na Terra, o professor decide abrir uma instituição para os mutantes, onde eles poderiam aprender a controlar seus poderes e não acabar machucando ninguém, e usando a casa dos seus pais para abrir o Instituto Xavier para jovens superdotados. Seus primeiros alunos foram Ciclope, Fera, Anjo, Homem de Gelo e Jean Grey. O Wolverine, conhecido como Logan, ele é um mutante que possui sentidos afiados, capacidades físicas aprimoradas, habilidade regenerativa poderosa, conhecida como fator de cura, e 3 garras retráteis de osso em cada mão. Ele é típico dos anti-heróis resistentes que emergiram na cultura popular americana após a Guerra do Vietnã. Sua disposição para usar a força mortal e sua natureza ensanguentada tornou-se características padrão para anti-heróis de quadrinhos no final da década de 1980. Todas as histórias dos X-Men são construídas sobre questões sociais desde sua criação. Os mutantes são vistos frequentemente como uma metáfora para minorias étnicas ou qualquer outro grupo oprimido, incluindo especificamente a segregação de afro-americanos, o antissemitismo e o medo dos comunistas. No antissemitismo temos um exemplo, o Magneto, um sobrevivente do Holocausto, vê a situação mutante muito parecida com a dos judeus na Alemanha nazista. Em um momento, durante o episódio da série de 1992, X-Men Animated Series, ele chega a usar a palavra nunca mais. Já o medo comunista, alusões ao medo dos comunistas estão presentes. O senador Robert Kelly propôs um ato de registro de mutantes, similar aos esforços do Congresso americano para banir os comunistas dos Estados Unidos. Já no racismo, na fase do roteirista Chris Claremont, o professor Xavier já foi comparado ao líder pelos direitos civis dos afro-americanos, Martin Luther King Jr., e Magneto ao militante mais agressivo, Malcolm X. Os X-Men se referem muitas vezes ao sonho de Xavier, o que leva a crer em uma referência à famosa frase de Martin Luther King, "Eu tenho um sonho". Durante os anos de 1960, os Estados Unidos viviam o auge da luta dos negros contra o preconceito e a favor dos direitos humanos. A mobilização possuía diversos ideais diferentes, mas que podiam ser representados por 2 grandes líderes, Martin Luther King, pastor estadunidense e líder do movimento dos direitos humanos, e Malcolm X, membro da Nação do Islã, uma associação política e religiosa para a melhoria da vida dos afro-americanos
e resgate de suas raízes africanas. Um lutava por um sonho de ter a oportunidade de ver brancos e negros vivendo juntos em uma sociedade, e o outro defendia a separação entre negros e brancos, e que os negros precisavam segurar seu espaço, mesmo que isso implicasse o uso da violência. Discursos parecidíssimos com as ideias e ideais de Professor Xavier e Magneto. Não é surpresa para os fãs de HQs que vilões também sejam influenciados pelos conflitos e pelo contexto mundial. Dentre eles, os mais válidos a se citar são: Senhor Sinistro é um dos mais poderosos vilões dos quais os X-Men já enfrentaram. Suas referências vêm desde a Segunda Guerra, onde além de trabalhar como cientista para o exército alemão, também fazia experiências sem ética nenhuma em judeus em campos de concentração. Também é dito que Sinistro se envolveu depois na Guerra do Vietnã, onde conduziu ainda mais experiências antiéticas em nome de seus estudos. Mística é uma das vilãs mais conhecidas do nosso esquadrão de mutantes. Ela é capaz de se transformar em praticamente tudo o que ela quer. Assim, consegue ter diversas oportunidades para armar contra seus inimigos por dentro de suas organizações. Suas referências vão desde o ponto em que ela luta contra nazistas na Grã-Bretanha, na Segunda Guerra, até a sua participação na Hydra, na Irmandade dos Mutantes, as duas organizações terroristas. Há relatos também que a vilã e seus poderes sejam nada mais nada menos que referências a espiões russos na América durante a época da Guerra Fria. Com certeza o mais famoso dos vilões dessa lista. Magneto é nada mais nada menos que um dos maiores e mais perigosos vilões dos mutantes, enfrentando os mesmos desde a primeira edição da HQ, onde o vilão invade uma base soviética em um país fictício. Magneto não tem só referências, ele é um personagem inteiramente construído no contexto do conflito, sendo nada mais nada menos que um judeu sobrevivente do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. A franquia dos X-Men se relaciona com muitos problemas sociopolíticos da realidade, em especial a Guerra Fria. Este que foi um período que ocorreu de 1941 a 1991, sendo caracterizado por um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética, em que consistia em uma rivalidade por ideias opostas. Um lado era capitalista e o outro socialista. Isso é retratado especialmente em X-Men Primeira Classe, na qual mostra o vilão Sebastian Shaw, um ex-cientista nazista interessado em provocar um confronto contra Estados Unidos e a antiga União Soviética. Nesse longa insere cenas verdadeiras em preto e branco do presidente Kennedy da televisão, com o objetivo de situar o telespectador no contexto histórico. Este filme foca em um período bem específico: a Guerra dos Mísseis de Cuba, um momento de extrema pressão e intenso medo de haver uma guerra nuclear. Outro filme que mostra esse período de Guerra Fria é X-Men Apocalipse, que por um breve momento faz referência à corrida armamentista. O vilão do filme, o Apocalipse, é contra as novas tecnologias, algo que é muito investido nessa época. Na visão dele, o desenvolvimento bélico e tecnológico da sociedade na década de 80 seria um símbolo de fracasso da humanidade. Por isso, ele desativa todas as ogivas nucleares do mundo, fazendo com que os governantes, líderes e oficiais fiquem em desespero. Com isso, X-Men faz várias alusões históricas desse período de extrema tensão entre duas potências mundiais, sendo uma boa opção para aqueles que desejam aprender fatos históricos assistindo um bom filme de herói. O principal motivo pelo qual foram criados é para fazer uma analogia com o preconceito. O melhor exemplo disso é a edição Deus Ama, o Homem Mata, onde aborda a intolerância contra os mutantes. Os X-Men foram criados também para representar a diversidade, tanto em questão racial quanto em sexualidade ou inclusão social. E agora eu vou apresentar algumas mudanças que os personagens representam nos dias de hoje. Professor Xavier, símbolo da inclusão social de deficientes físicos. Magneto, combate ao racismo, mesmo que de um jeito violento. Tempestade e Jean Grey, empoderamento feminino. Estrela Polar, Mística e o Homem de Gelo, analogia e luta contra a homofobia. Miragem e Apache, representação do povo indígena. Tempestade, africana. Pó, islâmica. Magneto e Lince Negra, judeus. Jubileu, asiática.